Olá, você que está ligadinho na programação do Canal Rural, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro todas as manhãs de quartas-feiras. Você sabe que por aqui passam instrutores credenciados do Senar Mato Grosso, passam representantes de instituições que também são relacionadas ao Senar, ou seja, gente que tem gabarito justamente para trazer informações que podem ser úteis para você que está aí do outro lado da telinha, você nosso telespectador, você que é produtor ou mesmo você que está envolvido com a atividade agropecuária, ao exemplo do assunto de hoje que a gente vai trazer. Hoje a gente fala mais uma vez sobre a avicultura, dessa vez com foco nos cenários, as perspectivas aí econômicas para a avicultura. Quem está aqui comigo pela primeira vez, está estreando aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso, Ricardo Silva. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Patrone. Muito bem-vindo a você de casa, produtor. Muito obrigado. Muito bem, o Ricardo, que é economista e é trainee, faz parte do time ali do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Como eu disse, sempre por aqui passam instrutores ou então pessoas que são ligadas às instituições também relacionadas ao Senar. Ricardo, hoje vamos falar um pouquinho sobre avicultura, né? Cenário econômico e perspectivas. A gente começa com um panorama mundial da produção de carne de frango, né? Sempre bom saber como o mundo encara essa atividade, né? Qual o cenário, qual o perfil dela, para que a gente possa saber onde a gente está investindo quando alguém quer tocar essa atividade também, né? Isso mesmo, Patrone. A carne de frango é a carne mais consumida e produzida no mundo. Em 2019, o SDA estima que serão produzidos 98 milhões de toneladas, sendo que os Estados Unidos é o maior produtor mundial, com 19 milhões e meio. Isso mesmo. Depois o Brasil, o segundo maior produtor, com 13,6 milhões de toneladas. Só os Estados Unidos e o Brasil representam 33% da produção mundial. Ou seja, 1/3 de toda a carne de frango do mundo sai de Estados Unidos e Brasil. Apenas de 2 países. E em terceiro, no ranking, fica os países europeus, com 12 milhões e meio de toneladas produzidas em 2019. Aí já o bloco como um todo, né? Exatamente. Aliás, a União Europeia era o terceiro até o ano passado. Em 2019, a China vai ultrapassar a União Europeia, por quê? Eles estão incentivando a produção de carne de frango lá, por causa do problema de peste suína que está acontecendo. Então, por causa do desabastecimento no mercado suinícola, então eles estão incentivando a produção de carne de frango. Está aqui então para você que está acompanhando, eram 12 milhões e meio de toneladas, né, aqui a União Europeia, Isso. Já a China lá passando então com 12,7. A perspectiva é essa para 2019, de acordo com o SDA, exatamente. Perfeito. A produção brasileira ela é bastante reconhecida internacionalmente por causa da qualidade da carne nossa. A gente não tem problema com influenza aviária, ao contrário de todos os anos. Alguns países apresentam esse problema e o Brasil sempre livre desse problema. Mas é um trunfo, né? Você tem uma sanidade em dia, né? Exatamente. E por conta disso, inclusive, o Brasil, apesar de ele ser o segundo maior produtor, ele é o maior exportador de carne avícola no mundo. O SDA estima que em 2019 nós iremos exportar 3,8 milhões de toneladas. Então, basicamente, de todas as exportações que ocorrem no mundo, que em 2019 está projetado para 11 milhões, 32% é do Brasil. Ou seja, somos players aí também, né? Somos isso. players. O Brasil abastece o mundo de carne de frango. Tá aqui então. Então aqui inverte daí a posição, né? Brasil sendo o primeiro exportador, Estados Unidos sendo o segundo, diferente quando a gente fala em tamanho de produção, né? E a União Europeia ocupando aí sim o terceiro lugar. Exatamente. Quando a gente olha o cenário dos principais compradores, ou seja, importadores, a gente tem o Japão, que também é um grande cliente nosso, um grande cliente do Brasil, que em 2019 é projetado 1 milhão e 100 milhões de toneladas, 1 milhão e 100 mil toneladas importadas por esse país para este ano. Segundo o México, que inclusive ele habilitou 26 plantas frigoríficas brasileiras para exportar para lá no final do ano passado. Entendeu? Então, é um mercado que importa bastante e abriu mais mercado ainda para o Brasil. E depois a União Europeia, que apesar deles também serem grandes produtores, eles também importam um volume considerável anualmente. Maravilha. Certo? E outra coisa que, para a gente enfatizar nessa parte, é que a China, esse ano, vai aumentar em 68% as importações de carne de frango, por causa do problema de peste suína. E boa parte desse volume que eles estão adquirindo é do Brasil. Ou seja, né, aqui vem um ponto importante para você, telespectador, que está conhecendo agora, né, você que não
tem em relação com a avicultura, mas está conhecendo esse cenário que o Ricardo está bem apresentando aqui, ele mostrou que, em termos de produção, há um incentivo do governo chinês para a produção da avicultura, produção de aves naquele país, né? Por isso até passa a ocupar esse ano, pelas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, passa a ocupar ser o terceiro maior produtor de carne de aves, né, carne de frango, mas ele tem uma importação também que também é crescente, como você disse, justamente para suprir essa ausência, né, da proteína animal ali por conta da peste suína, que o Ricardo vai comentar lá para frente. Vamos seguindo então, Ricardo. Certo. Nós temos o Brasil, como a gente enfatizou, a produção brasileira chega a quase 13 milhões de toneladas anualmente. Aqui é os dados do IBGE, e a produção é bastante concentrada na região sul do país, com os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eles representam 61% da produção nacional. Nós tivemos um problema em 2018 que a gente reduziu a nossa produção em 2%, mas o que acarretou esse cenário? Nós vimos com uma produção recorde em 2017, ou seja, a oferta foi aumentando de carne de frango, e, paralelamente a isso, o cenário econômico não estava ajudando, ou seja, o desempenho da demanda ficou bastante aquém do esperado. Então, com isso, uma maior oferta. Em 2018, reduzimos muito as nossas exportações, porque a Arábia Saudita fizeram novas exigências quanto ao bate halal. Então, os frigoríficos nossos tiveram que se adaptarem, e isso demanda um tempo. Então, houve essa redução nas exportações para a Arábia Saudita, um grande comprador nosso, depois nós vamos ver. E a União Europeia também embargou alguns frigoríficos nossos. Eles não são grandes compradores, mas como são muito exigentes, então, de certa forma, houve um teste na nossa credibilidade, entendeu? Da nossa produção. Então, esse problema fez com que os preços caíssem. Então, o que o setor fez? Ajustou a produção, a oferta com a demanda vigente. Então, teve uma redução nos abates e reduziu, consequentemente, a produção em 2%. Por isso que nós tivemos uma queda em 2018, certo? E para 2019, o VBP, que é o valor bruto da produção da atividade, ele está estimado, de acordo com o mapa, em 62,9 bilhões. Vai ter um aumento de 14% em relação ao ano passado. Isso tudo porque o preço está melhor ou porque a gente projeta também um aumento na produção? Mais pautado pelo preço, porque está tendo um aumento substancial nos preços e a produção provavelmente ela vai ficar semelhante ao que foi ano passado. Porque se você for ver os dados do IBGE do primeiro semestre, ainda não ficou, de janeiro a junho desse ano, a produção ficou 1% menor em relação ao ano passado. Pode ser que esse cenário se resolva no segundo semestre, porque a produção de aves ela é bastante ajustável, sabe? Como ela tem um ciclo curto, então a indústria consegue reverter esse cenário mais rápido. Ou seja, se houver a demanda e a indústria acreditar, ela pode posicionar isso daí. Inclusive, como a demanda externa está mais forte, então pode ser que alavanque mesmo a produção no segundo semestre e a gente recupere. Mas mesmo assim vai ter um aumento no VBP, puxado muito por causa do preço. Eu vejo aqui que você classifica por estados. Mato Grosso aqui a gente está em sétimo, é isso, né? Sétima posição de produção da carne de frango mato-grossense é a 7ª posição. E nós percebemos, e o que acontece? Apesar de 4% da produção representar 4% da produção nacional, mas a avicultura no estado está crescendo muito. Nos últimos 10 anos cresceu 24% o volume produzido, e o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a gente estima que a produção pode crescer ainda até 89% até 2028. Então a gente pode chegar lá com 890 mil toneladas no Mato Grosso, entendeu? Vamos dar uma disparada boa no ranking. Exatamente, e a gente tem todo um espaço para isso, porque temos um volume grande de soja, milho, que é o principal insumo para a ração dos animais. Vamos seguir ali, Ricardo, agora para o cenário das exportações. Assim, a produção brasileira ela recuou, como a gente falou em 2018, de igual modo as exportações, como eu falei. Nós exportamos em 2018 3 milhões e 820 mil toneladas. E, como eu falei, essa queda nas exportações foi pautada pelos embargos que a gente sofreu, pelas dificuldades que a gente sofreu com a Arábia Saudita e com a União Europeia. Mesmo assim, a gente tem um desempenho interessante nas exportações, a gente exporta anualmente para 152 países, e esse cenário tem sido revertido esse ano. Provavelmente nós vamos aumentar o volume exportado no fechamento de 2019 por causa dessa maior demanda chinesa, entendeu? Os principais países que compram carne de frango nosso é a China, o primeiro, depois a Arábia Saudita, ela é o segundo, por isso as exportações reduziram bastante, por conta de que a Arábia Saudita ela teve
essa nova exigência. Depois o Japão, enfim, quem lidera o ranking de compra da carne avícola do Brasil são os países do Oriente Médio e da Ásia. Se você vê que o nosso portfólio é bastante diversificado, ao contrário do que ocorre na suinocultura, que em torno de 3 países consomem 70% das nossas exportações. E essa diversificação, esse portfólio ser tão diversificado, isso é importante, né, Ricardo? Super isso é importante. Você não ficar dependendo de um mercado só, apesar de uma expansão, de um gigantismo da China também nessa demanda pela carne brasileira. Esses números, como você disse, são 2018, ou seja, a gente tem perspectivas diante do cenário agora, até que você disse com relação à própria PSA, o problema lá na China é de aumentar ainda essa importação aqui, né? Com certeza, de carne de frango e de carne suína também. Além disso, a Índia abriu o mercado para a gente, para carne de frango brasileira. Abriu para nós nesse ano. E o México também habilitou novos frigoríficos, como eu disse. Então, a perspectiva é que esse cenário de demanda externa ele continue aquecido. Maravilha, Ricardo. Já trouxemos então um panorama aqui da produção de frango, das importações, das exportações, dos grandes players, né, e os grandes demandadores aí dessa proteína nesse cenário macroeconômico. Nesse segundo bloco agora vamos falar então mais aqui para Mato Grosso, né, trazer um raio-x, um diagnóstico da avicultura aqui em Mato Grosso. Você é nosso convidado a continuar conosco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do Canal Rural Mato Grosso e você é o nosso convidado para continuar conosco agora no segundo bloco do Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre avicultura, cenários econômicos e perspectivas para a atividade. A gente no primeiro bloco falou mais sobre um cenário macroeconômico, né, mostrando aí números de produção, de importação e exportação em todo o mundo e o posicionamento do Brasil, né, sempre muito bem ranqueado também nessa atividade, né, na proteína animal com foco na carne de aves. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado, esse cenário aqui em Mato Grosso, que é o que o Ricardo Silva, que é o nosso convidado de hoje. O Ricardo que ele é economista e trainee, faz parte do time aí do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, quem está apresentando para a gente. Ricardo, vamos lá. Mato Grosso você disse que é o 7º maior produtor, mas que a gente tem um potencial muito grande. A gente cresceu 24% aí num período aí em 10 anos e tem uma possibilidade de crescer quase 90% ainda lá para frente, né? Exatamente. Como é que a gente está nessa evolução aqui da atividade? Olha, atualmente em 2018, aliás, no ano passado, houve um aumento na nossa produção. Nós totalizamos a produção em 215 milhões de abates e uma produção de 523 mil toneladas. Mas o que aconteceu? Eu falei que no Mato Grosso a gente teve uma queda na produção em 2018. Em Mato Grosso foi diferente. Tivemos um ajuste na produção em 2017. Teve uma unidade que parou de abater ali em Várzea Grande. Então já foi antecipado esse ajuste aqui no estado. Ou seja, aquela queda que você disse no primeiro bloco do Brasil em 2018, em Mato Grosso a gente já antecipou essa queda por conta dessa ausência dessa unidade. Ainda assim, na comparação com 2016, a gente vê que realmente também há um ajuste aí, uma queda também presente. Né? Em 2018, por que aconteceu? Que a gente ainda não conseguiu recuperar também. Em 2018, teve a paralisação de outra unidade em Campo Verde, então, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu crescer a produção em relação a 2017, porque os abates foram remanejados para Lucas, do Rio Verde, ou Nova Marilândia, entendeu? Então, por conta desse remanejamento, a gente ainda conseguiu alavancar a produção em relação a 2017, mas de fato a gente está em patamares menores do que foi em 2016 ou até mesmo em 2013. Perfeito. Mas enfim, a gente tem uma perspectiva boa para o setor. Até 2028 a gente deve crescer quase 90% na produção, chegando mais de 800 mil toneladas. Até 2028? Exatamente, as previsões do MEI indicam isso. Esse ajuste de produção é o que está acontecendo no cenário nacional também. Mato Grosso não ficou fora disso, mas ainda assim a perspectiva para os próximos anos são boas, entendeu? Perfeito. E em Mato Grosso a gente tem alavancado no quesito produtividade. Se a gente for comparar desde o início da série histórica do IBGE, a gente aumentou em 42% a produtividade dentro das granjas. Isso foi possível devido a um melhoramento genético, assistência técnica, a integração também que o frigorífico e produtor permite essa melhor administração
de todos os elos, então isso ajudou bastante nesse crescimento da produtividade do Estado. Ou seja, eficiência, né? A linha Eficiência, mostra bem o avanço da exatamente. eficiência da atividade O de 20 rendimento anos de aí. carcaça está dando, tá dando em torno de 2,420 kg, entendeu? Sendo que antes era 1,68 kg. O problema que a gente está enfrentando também no Estado é porque as nossas exportações elas já foram altas em 2013 e de lá para cá recuou, deu um ajuste lá em 2016, mas depois não conseguiu sustentar isso. Mas o que aconteceu? O cenário brasileiro, a gente tem um portfólio de exportações bastante diversificado, mas o Mato Grosso ele ainda concentra em alguns países. A gente exporta para assim, mais de 20, mas ainda assim, se for comparar com o cenário nacional, que é mais de 150, entendeu? Então a gente ainda é dependente de alguns mercados. Em 2014, a Venezuela parou de importar carne de frango da gente, então, de Mato Grosso. Então houve essa queda brusca na produção e eles não recuperaram, por devido a problemas políticos e econômicos naquele país, eles não voltaram a comprar da gente. Então tem acontecido isso, a gente está com um cenário de exportações baixas ainda, mas por outro lado, nós não tínhamos frigoríficos habilitados para a China, então a gente não aproveitou esse boom de exportações para lá. Mas agora a planta de Lucas do Rio Verde foi habilitada, vamos ver como exatamente, no início de setembro. Então vamos ver como que isso vai se comportar, se vamos conseguir alavancar embarques para lá também. Só que apesar disso, quando os outros estados conseguem exportar mais, a gente acabamos enviando carne para esses estados, como os do Sul, ou seja, a produção é absorvida Sudeste. quando ela não vai para exportação. Se o país exporta bastante, né, a gente acaba suprindo essa demanda no mercado interno também, né? Acaba deslocando a produção nossa para outros estados, né? Acaba participando do jogo da mesma forma. Exatamente, por isso que os preços aqui também estão subindo, os preços da carne no varejo, no atacado e também no frango vivo, certo? E aqui o que mostra um pouco as nossas exportações, se você ver dos 10 principais países que o Mato Grosso exporta, 9 são do Oriente Médio, entendeu? Apenas um aqui, que é a Bolívia, que é aqui da América do Sul, entendeu? Então antigamente tinha a Venezuela aqui em primeiro, devido a esses problemas, reduzimos bastante os problemas. Agora a expectativa é que logo a China já apareça aqui também, né, pela demanda, né? Se ela autorizou um frigorífico aqui do estado, muito provavelmente vai começar a embarcar para lá e quem sabe aqui já começa a ser posicionado também o mercado chinês. Sim, no com próximo certeza. recorte. A expectativa é grande. Aqui, esse gráfico ele mostra a evolução dos preços dos cortes no varejo em Cuiabá. E você vê que a partir de agosto, ali, meados de agosto, setembro, houve um reajuste expressivo nas cotações. Então, o que aconteceu? Apesar da gente, como eu falei, não exportarmos muito para esses outros países, como o Brasil e outros estados exportam, nós acabamos encaminhando nossa carne para abastecer o mercado interno, nacional, e como está havendo essa oferta está sendo enxugada para outros países de outros estados, acaba impactando os nossos preços também, positivamente. Você vê que houve um aumento nas cotações, nos valores nominais são recordes para o nosso estado. Então, assim, você percebe que antes vinha um marasmo das cotações, aí entrou esse problema da peste suína na China, você vê que mudou toda a dinâmica de preços do Estado. Perfeito. Principalmente a partir do segundo semestre de 2018. Como você disse aqui, né, isso acaba refletindo toda a cadeia. Esse aqui é o monitoramento dos preços do varejo aqui em Cuiabá. O produtor está recebendo mais também? Esses aumentos, em parte, é passado também para o produtor. Maravilha. Certo. E aqui nós vamos falar um pouco de custo. Eu trouxe 2 panoramas de custo de produção. Um é de um aviário mais convencional, que tem menor inserção tecnológica, e outro é de um custo operacional de um aviário mais significado. Então você vê assim que o principal custo do avicultor atualmente é a mão de obra. Tanto nos 2 cenários é a mão de obra. Só que no aviário mais convencional, ele é bem mais expressivo. 38% do custo dele é com o pessoal. Aí depois ele tem gastos administrativos e insumos. Lembrando que insumos aqui não é ração, porque a indústria ela fornece a ração e outros medicamentos, assistência técnica para o integrado. Quando você vê um aviário com maior inserção tecnológica, que ele é mais tecnificado, então você vê a mão de obra com 27% do custo, mas a energia passa a ser 23%. E depois aí você vê a alocação, porque eles não compram equipamentos e maquinários, eles acabam alugando e utilizam quando precisam.
Então, por isso que a locação tem um peso maior nesta atividade. Uhum. A diferença aí, além, claro, da distribuição desse custo, é de fato a eficiência, né, Ricardo? Exatamente. Você acaba tendo um investimento maior para tecnificar a sua atividade. Espera-se, claro, que o rendimento seja maior, né? A produtividade aumente, Sim. né? A sua eficiência aumente e, consequentemente, você consiga absorver parte desses custos aí, né? Eliminar parte desses custos. Essa pelo menos em tese, né? A Essa é a teoria. lógica. Você tecnificar, cada vez mais que você intensifica, você vai conseguir deixar a sua ave mais pesada, então você vai ter maior rendimento. E como o produtor de aves ele recebe por parte da produção dele, então quanto maior ele conseguir volume produzido, maior vai ser a renda. Entendeu? Perfeito. Vamos entender então um pouco do cenário final aqui. Vamos lá. Certo. Então, aí em suma, a gente falou que o cenário de demanda ruim no país, o desempenho fraco na demanda entre 2017 e 2018, fez com que as cotações caíssem, principalmente de janeiro a abril de 2018, as cotações ficaram em níveis bem baixos, e isso desincentivou, fez o setor ajustar a produção. Está vendo que estava tendo muita oferta, então houve um ajuste e reduziu a produção. Só que aí no segundo semestre houve um aumento forte das exportações. A gente ainda no ano não fechamos não tivemos aumento em relação a 2017, mas no segundo semestre de 2018 teve um desempenho muito bom. No primeiro semestre, para você ter uma noção, estava tendo envios de 300 mil toneladas médio por mês. No segundo semestre passou para 360, 350, entendeu? Então houve um aumento dos embarques. Então enxugou a oferta interna, principalmente por causa da China, e com isso a gente verificou um aumento nos preços, certo? Por causa da maior demanda externa, demanda chinesa. Outro ponto também, que a gente falou agora de custos, se você for ver de janeiro a julho, os últimos dados da Embrapa, eles mostram que o custo da atividade subiu apenas 1%, enquanto que o preço que o produtor está recebendo subiu com maior intensidade, ou seja, esse ano a margem da avicultura está melhor do que foi nos anos anteriores, entendeu? Porque a margem da atividade nos anos anteriores, por conta desses problemas econômicos no país, aumentos de Está custo, muito comprimida. estava bem espremida, é isso mesmo. Ou seja, Ricardo, o cenário que a gente pode trazer aqui, tirar essa conclusão é que é um momento bom para a avicultura e com perspectivas boas ainda, né? Ou seja, a gente tem, claro, dependendo desse incremento de demanda internacional, né? Esse seria o recorte. Quem está na atividade pode ficar esperançoso que nós estamos num momento aí de perspectivas otimistas. Isso mesmo, puxado pela maior demanda externa, tanto da China, a Índia abriu o mercado para nós, o México habilitou novas plantas frigoríficas para lá. Outra coisa também que aconteceu um foco de influenza aviária agora no Chile, nessas últimas semanas. E alguns países como Argentina, Peru, Hong Kong já disseram que não vão, que estão embargados por enquanto os frigoríficos de lá. Possibilidade de incrementarmos nossas exportações para esses clientes também. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui, né? Seja bem-vindo umas próximas vezes também. Aqui o Ricardo estreando com a gente aqui no Bom Dia Sena Mato Grosso. Ele que é economista, trainee, faz parte da equipe do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Obrigado, claro, a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Esse foi o Bom Dia Sena Mato Grosso. Um excelente dia a todos e até semana que vem.